Oi, gente. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá a vida aí de enclausurada, sua quarentena? Tamo indo, né? Não sei como é que eu tô conseguindo, não. Guardar tanta energia aqui dentro, mas tá dando certo. Eu fiz uma live no sábado com as dicas que a gente pode fazer para aproveitar esse período aí de enclausuramento, né, e poder aproveitar melhor o tempo. Cara, de cara, eu já quero agradecer aqui a tua presença, agradecer que tu aceitou aqui o convite, tá? Para falar sobre um assunto muito bom, sobre processos, certo? E eu já quero te pedir para começar a se introduzir, para começar a explicar, falar um pouco de ti pro pessoal aqui que está acompanhando a live hoje. Tá, deixa eu pegar minha cola aqui, tá? Licença. Então, eu sou a Ellen, né? Eu hoje costumo me apresentar como 50% administradora e 50% curiosa, né? Você me conhece há um tempo aí, sabe que já andei em vários lugares. Hoje eu estou como gestora de um negócio familiar de transporte e logística e com a maior missão de inovar, que é algo que num ramo muito tradicional, né, e que tem muita oportunidade. E aí eu tenho feito muitos testes, né, já estou tendo várias ideias também nesse período agora de isolamento social. E assim, o processo, a questão do processo para mim, ela foi introduzida em um dos momentos que eu tive que implementar um sistema de gerenciamento de armazenagem. E aí eu não sabia por onde começar, né? E aí me falaram muito... Deixa eu te falar, eu vou te pedir, só para a gente voltar um passo antes, explica para o pessoal o que são processos. Tá. Processos é um conjunto de ações sequenciais, né, que tem um objetivo comum. Isso na teoria, né? Na prática, tudo que a gente vai fazer, né, se a gente for prestar atenção, se a gente sair um pouquinho do automático, a gente vê que tudo que a gente faz é um processo, né? Se a gente vai pegar um copo de água, se a gente faz um bolo. Então, quando eu faço o processo seletivo, uma das minhas dinâmicas é pedir para a pessoa fazer um bolo, né? Então, eu peço para ela me falar como é que ela faria um bolo, mesmo sem ela saber. Então, assim, o processo, ele tá em tudo, né? Principalmente em coisas automáticas, porque as coisas não nasceram automáticas. Elas, antes de serem automáticas, elas um dia foram manuais. Então, o processo é um conjunto de ação, né? Manual ou automático, e depende do tempo de vida de qualquer objetivo, né? Bacana. É interessante porque eu comecei a me envolver bastante com esse fator de processo tem mais ou menos uns 3 anos. A agência já tem 8 anos de atividade, mas a gente realmente começou a implementar processos de trabalho dentro da agência tem 3 anos. E a gente descobriu que o quanto criar processos para otimizar o trabalho que a gente faz hoje, padronizar, foi perfeito. A gente consegue hoje gerenciar qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de ocorrência, simplesmente utilizando os processos que a gente definiu durante aquele período que a gente estava implementando isso dentro da agência. Então... E a questão também a importância da existência do processo é isso. Você demora uma vez para fazer, né? Você vai demorar uma única vez para poder definir os processos, os passos, e depois fica mais fácil de você disseminar isso. Você treinar pessoas, você criar playbooks, você criar um manual, né, de como cada atividade precisa ser feita. Então, isso também é importante, né? Quando a gente vai treinar uma pessoa, quando a gente faz um onboard de um novo profissional na empresa, é interessante ter processos de tudo para ficar mais claro e tornar esse processo de aprendizado dela mais rápido, né? Então, essa é uma das importâncias também da criação de processos. E como é que tu descobriu que tu queria realmente começar a trabalhar com processos?
Então, em 2018, há 2 anos atrás, eu achava que tecnologia era tudo, né? E aí tive vários momentos da minha vida, tive a oportunidade de ir para a área de tecnologia. Eu gerenciei um setor de tecnologia, onde eu tive que aprender algumas coisas. E aí eu achava, cheguei num momento da minha carreira que eu falei assim, gente, eu tenho que ir para tecnologia, porque tecnologia é tudo, eu não sei mais fazer nada, né? Assim, achava que eu não sabia. E aí foi uma viagem que eu fiz para São Paulo, conheci várias empresas lá, e eu conheci a HSM, e eu tive a oportunidade de ter uma mentoria com o Dante eu até anotei o nome dele aqui, Dante Mantovani. Ele é um mentor em liderança, em desenvolvimento pessoal e profissional. E aí eu fiz a pergunta para ele, né, achando que não sabia mais fazer nada, que estava nessa indecisão se ia para a área de tecnologia ou não. E aí ele me perguntou, né, quanto é que eu achava, qual era o percentual que eu achava que a tecnologia fazia parte do todo. E aí eu disse que achava que era 60%, 70%. E aí ele falou, não. Na época, que acho que deve ter mudado um pouco, em 2 anos, ele disse que tecnologia representava 30%. E 70% eram pessoas e processos. E aí foi aquele boom, né, na minha cabeça. E aí eu falei, não, então eu também, né? Que foram exatamente as 2 coisas que eu mais foquei nos 6 anos que eu passei. E aí encontrei esse caminho, né? De trilhar, continuar na gestão de pessoas, gestão de processos, inovando cada vez mais, né? Colocando minha identidade em tudo que eu estava fazendo. E, assim, o marco foi assim, né? Mas, assim, ao longo dos 6 anos, de 2012 até 2018, eu vi que tudo que eu tinha implementado de novidade na empresa que eu estava tinha sido baseado em processos, né? É bacana. Aqui na agência, todos os processos eles foram definidos tudo na base da análise, né? Tipo, eu sempre gostei de coisas metódicas. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, continuo sendo até hoje. Então, quando eu comecei a Orgânico, na época era diretriz, eu trabalhava com todo o fator lógico. Eu sabia exatamente quais são os passos que algumas coisas precisavam acontecer para que algo ocorresse. E quando eu não sabia, eu ia ter que ir atrás dessa informação para conseguir desenvolver a solução para aquele problema, né? E aí, hoje em dia, depois que eu comecei a estudar sobre o processo, é que eu entendo perfeitamente hoje a importância de que o que eu já fazia naquele tempo já era um processo. Já era definir as etapas que são necessárias para que alguma coisa aconteça, né? Acho que é uma definição bem simples, bem realmente simplória para o que são processos. E o bacana de tu falar sobre a questão de onde a tecnologia ela se envolve no todo, é bacana porque a gente pega, por exemplo, o livro eu estava pesquisando aqui, do Richard Koch, que é O Poder 80-20, que ele fala que, na verdade, 20% da produção, 80% de tudo que vai dar certo na tua vida está relacionado com estratégia, está relacionado com você definir o que é necessário para as coisas poderem acontecer, né? E isso é bastante bacana. Conta um pouco aí dos processos que tu implementou, das situações que tu já passou, para a galera poder contextualizar um pouco como definir processos é importante. Acho que o maior projeto que eu entreguei foi a implantação do sistema de gerenciamento de estoque, que nós fomos a primeira empresa assim, cearense, né, a ser operador logístico, ter um armazém com mais de um depositante. E aí, na época, gente, 2014, eu colocava operador logístico no Google, não tinha nada. E eu ficava desesperada, né? Porque tinha sido uma ideia do meu pai de colocar esse negócio. E aí a gente estava implantando um sistema que eu não sabia como é que funcionava. E aí eu comecei a fazer tudo no braço, né? Tudo manual, né? Tudo do começo ao fim. Onde começa o processo, onde começa... o pedido vem de onde, vai para onde, o que ele tem que ser feito aqui dentro. Então foi um desafio muito grande porque eu não tive base, né?
não tive embasamento, assim. Se eu tivesse começado naquele tempo, começar a falar disso, né, mostrando minhas dificuldades, eu estaria, né, sendo uma influencer nesse momento. Mas eu estava tão focada, colocando minha energia realmente naquilo, e que foi algo assim, foi uma criação mesmo, porque eu não tinha, né, aonde recorrer. Então, a única coisa que eu li foi um livro, né, que um dos amigos do meu pai me deu, que era sobre operadores logísticos, mas eram coisas muito ultrapassadas e que eu não conseguia, né, assimilar. Mas, assim, a criação dos processos manuais foram muito importantes para poder colocar... Por que a gente cria tudo antes? Antes de automatizar alguma coisa, a gente tem que fazer o manual. Porque a gente precisa treinar pessoas, né? Então, se eu der um telefone na mão de uma pessoa para ela poder fazer um checklist, por exemplo, e só ticar aquilo ali, vai ser muito fácil. Ela não vai aprender, ela não vai entender o porquê daquilo ali. Porque se ela ticar uma coisa errada, né, tinha muito isso, tinha algumas parametrizações do sistema que, se fossem feitas erradas, a gente tinha uma perda lá na frente. Né, como era separação, conferência de pedido, e envolviam o cliente do nosso cliente, então era uma coisa bem complicada, acabava que eu tinha que explicar, né? Falar, gente, ó, se acontecer, vocês estão fazendo isso porque é assim. Aí fazia um primeiro manual e depois a gente automatizava. Então, assim, acho que hoje, quando eu estou estudando sobre startup, as maiores startups que estão ganhando mercado hoje, elas são as que começaram dessa forma. Aqui no Ceará, a gente tem a Resolvi, que toda a operação dela, agora eles estão automatizando, mas era toda manual. Era toda no braço. Atendimento, a operacionalização, né, da comunicação com a operadora aérea. Então, assim, e que agora e baseado nisso, eles conseguiram aporte e tudo mais. Então, assim, você mostra que você conhece o que você faz. E a importância de ter processos é porque o que acontece? Você, como fundador da Orgâmico, né, você conhece tudo. Tudo. Você é a pessoa que mais sabe, né? Só que você é só um, né? E como é que a Orgâmico ela cresce? Né? Com mais pessoas, com o mesmo pensamento e fazendo a mesma coisa que você faz, como você faz, né? Eu sempre brinco, a gente sempre fala disso também, é multiplicar a gente, né? É criar outro Douglas, é criar outra Ellen. Então, esse é o nosso desafio, é desenvolver as pessoas e os processos em si, para que a gente continuar o trabalho, né? Não pode parar na gente. Então, isso era uma coisa muito do passado. As pessoas, elas retinham muito conhecimento para se manter profissionalmente. E isso é uma coisa muito ultrapassada. E aí, o processo também ele foi criado também para isso, para que a gente consiga repassar o que a gente sabe, né? Hoje em dia não é valorizado mais o teu conhecimento. E sim, se você sabe passar ele. Eu acho que tão importante quanto aprender, é importante também a gente saber passar o que a gente sabe. Né? Eu vou fazer um paralelo, 2 paralelos na verdade, que é bacana, que é o seguinte. Primeiro paralelo é esse fator de que tudo na sua vida, quando como profissional, trabalha em cima de uma carreira. Existe um momento na sua vida que você não quer um emprego, você quer formar uma carreira. A gente falou sobre isso ontem também, né? E para você pensar em carreira, vai chegar no momento que você para de querer executar para começar a querer gerenciar. E aí você vai coordenar uma equipe para fazer aquilo que você sabe fazer muito bem, porque você já esteve no operacional, né? Isso. Depois que você estiver na base da gerência, você não vai querer mais ficar continuando trabalhando do mesmo jeito, você vai querer ascender. Para ascender, tu vai virar um supervisor, então tu vai começar a supervisionar o trabalho dos gerentes que estão na tua base, né? E a partir daí você vai ter todo um projeto de escala, de crescimento, que vai ser com base num processo que você tem antigo. E para quem é uma pessoa formada de opinião, para quem é uma pessoa que trabalha com educação, chega num momento em que você cansa de tudo isso. Então você para
de trabalhar com a área mais produtiva, ainda que ela seja gerencial, para começar a ensinar pessoas a fazer aquilo ali. Acho que esse é um ponto bacana que a gente tem que trabalhar. E a gente está muito nessa vibe hoje. A gente já executou, a gente estuda todo dia, a gente aprende coisas novas todo dia. Sempre vai existir uma coisa que a gente vai ter que executar. Mas o grande que é, como é que a gente vai treinar as pessoas que estão ao nosso redor para fazer exatamente aquilo ali que a gente faz hoje, que a gente estudou muito, que a gente se desenvolveu muito para conseguir executar da mesma forma, né? O segundo ponto que eu acho bacana é porque ontem, e aí eu vou fazer esse paralelo, para quem participou da nossa live ontem, eu vou fazer todos os paralelos de todos os pontos que a gente está conversando aqui. Eu sempre vou criar um gancho com uma coisa que a gente já falou antes, tá? Então, assim, não perde as nossas lives, porque se você perder, tu não vai entender uma referência nas lives seguintes que foram dadas pelas lives antes, tá? Mas o bacana do processo que tu tá falando é porque no brand, quando você vai trabalhar com a percepção e construção do valor da tua marca, tu tem que aprender a trabalhar a comunicação da tua marca para todo mundo. Essa comunicação, ela engloba, inclusive, como tu funciona. E o teu funcionamento está relacionado aos processos que tu implementa dentro da tua empresa. Entendeu? Então, eu estava dando até o exemplo ontem. Se tu chegar hoje para comprar um remédio dentro de uma farmácia Pague Menos, cara, vai em qualquer uma. É o mesmo local, é a mesma prateleira, o teu produto tá lá. O local que tu vai pedir o remédio é a mesma. A posição do caixa é a mesma. Isso é toda uma questão de estrutura que o funcionamento dela foi definido muito antes no processo de como aquela empresa vai funcionar, né? E aí a gente vê a partir daí como o processo é importante. Se a gente for pegar o próprio fator de atendimento, cara, todo dia quem está na frente, o vendedor que está lá, a pessoa do atendimento que está lá, ele passa todo dia por milhares de situações, milhares de problemas, que não tem como você ter processos para prever. Ninguém tava preparado para prever uma crise, né? Por exemplo, uma crise dessa como a do coronavírus. Não tem como prever, na verdade, mas todos os problemas que vão ser acarretados pelo corona, eles podem ser transformados em processos para numa nova possibilidade de você saber como resolver, né? E Sim. Aí eu quero que tu pense agora no seguinte, que eu acho que a dúvida de muita gente. Cara, a gente está no momento agora de crise, a gente está no momento agora de dar uma parada e de resolver os problemas que a gente tem hoje dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida profissional e assim por diante, tá? Então vamos começar pela parte dos negócios. Quais são os passos necessários hoje, certo? Com base aí durante o período de corona, no pós-corona, que as empresas hoje precisam começar a se organizar em nível de processo, certo? Dica simples, o que ela tem que fazer para organizar os processos da empresa dela hoje? Que você pode começar, terminamos a live, a gente desligou aqui a live e vou começar a organizar a minha empresa. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, rapidinho. É porque eu tenho uma vizinha que ela é idosa e eu tô ajudando muito ela. Aí ela acho que ela tá me ligando aqui. Só um minutinho, rapidinho. Vai lá. Gente, a gente está anotando todas as dúvidas de vocês, tá? Ontem aconteceu um imprevisto. A gente realmente estava planejando uma live de 1 hora, tá? Mas a gente acabou realmente extrapolando o tempo e a live ela caiu. Pode ser que isso aconteça hoje de novo, tá? Então, assim, se deu 1 hora da live, é capaz dessa chamada cair. Então, a gente vai criar uma nova live para vocês continuarem acompanhando, tá? A sessão de perguntas vai ficar lá pro final. Então, assim, a gente está anotando todas as perguntas de vocês, a gente vai responder todas elas, certo? Continuem mandando perguntas aqui nos comentários, tá? E aí, continuando agora a nossa live, Ellen, então deixa eu repetir a pergunta, para ficar um pouco mais claro, que eu acho que eu rolei e não falei muita coisa direitinho. Mas, assim, o objetivo é, qual é o passo a passo, as dicas simples, executáveis, que qualquer pessoa que tem uma empresa hoje, ela consegue começar a organizar os processos da empresa dela. O que ela precisa fazer? Então, eu tenho um método, né, que eu mudei ele um pouquinho. Como boa administradora, né, tenho que seguir minha formação. Eu sigo os 4 pilares da sustentação da administração, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu só tirei o 4º, o controlar, que
que eu acredito que ele já esteja no terceiro. Então, o que eu faço, né? São 4 etapas, eu planejo, organizo, dirijo e envolvo, tá? Nessas 4 etapas, e esse processo todo, eu também coloco um paralelo como se fosse uma viagem. Imagina que a gente vai para Jericoacoara. E Saudades. aí, para Jericoacoara, qualquer viagem, tá? Eu particularmente gosto de planejar. A gente planeja quando é que vai e tudo mais, define orçamento, a gente vai gastar tanto e tal. Organiza onde é que vai ficar, quem é que vai. E aí a gente dirige até Jericoacoara. Na direção, o que a gente faz? A gente controla. Então, por isso que eu tirei o controle, o quarto pilar da administração e coloquei no dirigir, porque eu já acredito que quando você dirige, você está controlando naquela situação ali. E aí, coloquei no quarto pilar, que é uma marca registrada minha, né? Que é o envolver, né? O que é o envolver? É durante o caminho a gente cantar uma música, a gente planejar o que a gente vai fazer lá primeiro. E o mais difícil, quando você faz uma viagem, quando a gente faz uma viagem com mais de 2 pessoas, acho que todo mundo sabe disso, é um estresse, porque cada um quer fazer uma coisa. Então, assim é nos negócios também. Quando vai crescendo, quando você contrata mais pessoas, se as pessoas não estiverem alinhadas a um propósito, né? Se elas não estiverem conectadas, acaba que consegue, né, ter uma harmonia no grupo. Então, esses 4 passos aqui, para mim, são muito importantes. Eu não consigo trabalhar em ambientes desorganizados, né? Até consigo, mas eu demoro mais para responder. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que colocar, nessa etapa anterior que eu trabalhava, a gente falava muito disso, colocar a bola no chão, olhar o campo e a gente precisa ver para onde é que a gente vai, entendeu? Eu acho que esse momento é muito de planejar e organizar, né? Ver o que a gente tem em mãos, quais são os recursos, ver o que a gente tem de melhor, né? Eu acho que nesse momento todo mundo tem algo muito bom, que todo mundo é muito bom em algo, né? A gente não é bom em tudo, mas sempre tem algo que a gente é melhor. E assim, e ver, né? Eu tenho uma das minhas atividades no negócio que eu gerencio, toda semana eu analiso o nosso modelo de negócio. Porque como o mundo está dobrando muito rápido, né? Os negócios estão dobrando muito rápido, eu tenho que ver se a forma que eu estou prestando o meu serviço ou vendendo algo está de acordo com a realidade, né? Eu preciso ver a realidade. O que acontece também é que às vezes a gente está tão focado em fazer, em vender, em estar produzindo, que a gente não está ligado no que está acontecendo no mundo. Eu acho que esse é o momento da gente enxergar as coisas como ela sair do automático, né? Quando eu falei no comecinho sobre a criação de processos ser antes do automático, a gente precisa entender que a gente está saindo do automático nesse momento. A gente está tendo a oportunidade de entrar no manual, né? E aí a gente vai conseguir enxergar as coisas de uma forma mais clara, né? A gente vai conseguir fazer um negócio mais estruturado. Se a gente para pensar... Pode falar. Não, é muito aquela questão do corredor, né? O corredor, antes de sair correndo e disparar, ele dá aquela alongada, ele dá aquela preparada. Então, para a gente poder correr no mercado, a gente precisa ter uma base antes. É muito melhor, às vezes, dar um passo para trás para poder dar 3 para frente, né? E aí, esse momento de crise agora, ele está perfeito para isso, para a gente conseguir se organizar. Embora tu vai continuar falando, mas... assim, geralmente eu gosto de deixar tudo muito claro, muito tranquilo, muito simples, para uma pessoa que realmente não tem muito conhecimento. Se ela estivesse escutando a nossa live aqui, ela consegue entender perfeitamente, tá? Então, assim, a gente falou aqui do PDCA, né? A gente falou de algumas técnicas, a gente falou de modelo de negócio, mas
Eu gosto de trabalhar, vamos tentar trabalhar uma comunicação que seja ainda mais simplificada, até porque assim, a gente não pode, por mais que tu seja administradora, a gente não pode, eu prefiro não basear a nossa conversa como se as pessoas tivessem o conhecimento técnico das áreas de administração. Assim como se eu fosse falar de marketing, elas entenderem, por exemplo, o que significa um termo insight, significa um termo embalde, tá? Então, assim, vamos tentar simplificar um pouco mais. E aí eu quero deixar um desafio bacana, que é o seguinte. Eu vou pedir para alguém aí do comentário, a galera que está assistindo a live aí nos comentários, poderem deixar o nome de um local, uma empresa. Por exemplo, um tipo de negócio. Vamos supor, uma padaria, um tipo de negócio. Citem um negócio aí. E aí a gente vai montar um processo com base em como geralmente funciona esse tipo de empresa, para tu conseguir, por exemplo, a Ellen, ela entrou hoje nesse negócio. Como é que tu vai... Pronto, a Juliana deu uma dica aí, uma empresa de confecção, certo? E aí, assim, Juliana, a gente não tem um pleno conhecimento de funcionamento de empresa de confecção, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, o teu negócio, certo? Então vamos pegar aqui uma empresa de confecção. Tu tá entrando nessa empresa hoje. Como é que tu vai organizar os processos daquela empresa? Qual é o passo a passo? Qual é a primeira coisa que a Ellen faz para identificar o que fazer naquele negócio? Primeiro, eu vou conhecer, né? Conhecer tudo dessa confecção. O que ela faz, né? O que ela confecciona, se ela confecciona... Ajuda aí, Juliana, o que você confecciona? Vamos supor, se ela confeccionar lingerie, eu vou entender todos os processos, né? Todas as etapas, e uma das coisas mais importantes, né? É uma coisa que eu faço bastante. Eu olho toda a cadeia de suprimento do negócio, né? Então eu vejo quais são os pontos de contato exterior, né, dessa empresa. Então eu mapeio por onde é que vai começar, né? Onde é que a matéria-prima ela é conseguida, quanto é que eu estou gastando com isso, se eu tenho um orçamento, se eu não tenho. Outra coisa bem importante que esse momento vai nos pedir é ter organização financeira, né? Hoje a maioria dos negócios eles não têm conhecimento qual é o ponto de equilíbrio, por exemplo. Quanto é que eu tenho que faturar por mês para não ficar no vermelho. Então, eu sempre gosto de ver esses pontos, né? Como gestora, eu sempre olho quanto é que eu estou comprando, quanto é que essa peça está me custando, né? Então, eu sempre vou pelo começo de tudo, né? Se eu vou confeccionar, vamos trazer aqui uma coisa que eu tenha mais afinidade ou não. Sei lá, vou produzir cola, né? Vou produzir cola. Eu preciso de quê? Água, látex. É látex? Não, né? Não faço ideia. Enfim, vamos pegar uma coisa básica. Então, uma padaria. Uma padaria pra gente poder, né? Na verdade, a gente vai trabalhar com uma padaria. A gente precisa confeccionar pão. Então, tu tá falando que tu vai pegar, por exemplo, quem são os fornecedores dos ingredientes necessários para produzir aqueles produtos. Com base nisso, aliar com o teu caixa para saber se tu tem realmente dinheiro para custear aqueles insumos, não é isso? E o quanto tu precisa vender para conseguir a margem de lucro necessária para o teu negócio se manter. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui vamos tirar o financeiro, porque quando entra o financeiro começa a bugar, a gente começa a ficar nervoso, né? Vamos colocar só o processo mesmo. Eu quero saber onde é que eu compro a farinha, onde é que eu compro o leite, onde é que eu vou comprar vou comprar as coisas que eu tenho que fazer. Depois eu vou organizar onde cada coisa vai entrar, né? Então, assim, é muito importante a gente ter uma gestão de fornecedores nesse momento, porque todo mundo vai ter que estar unido, gente, nesse momento. Então, assim, eu preciso saber quem está comigo, quem não está nesse momento, né? Então, por isso que eu entro na parte dos fornecedores. E aí, porque eu tenho que atender os meus clientes. Eu vou ter pessoas aqui para comprar. Vai diminuir o fluxo? Vai ter menos dinheiro no mercado, as pessoas vão estar comendo menos pão. Eu espero que não, porque pão é vida, né?
Mas assim, a gente vai ter que estar todo mundo. Eu preciso saber com quem eu preciso contar. E aí, depois que eu vou dos fornecedores, eu vou conhecer internamente. Geralmente eu faço isso inversamente, né? Eu sempre procuro conhecer o todo, todas as pessoas que eu trabalho, todo mundo, o que cada um faz, como faz, né? Eu acho que é importante esse momento a gente chegar junto da nossa equipe, das pessoas que estão trabalhando com a gente, vendo o que cada um está fazendo. Uma das coisas que... Você vai seguir o roteiro, né? Porque não, pode ir falando. É? Vai lá. Então tá. Então eu vou falar sobre isso. Porque a gente... nós temos duas situações. O CEO, o fundador de um negócio, ele conhece muito, ele tem a essência do negócio. E ele começou aquilo ali. Foi ele que deu o pontapé inicial. Mas para aquele negócio continuar gerando, o que vai acontecer? Ele vai precisar escutar a ponta, que é o operacional. Como as coisas mudam muito rápido, quem é que vai dar mais informações para ele sobre o negócio dele? Ele mesmo ou o operacional? Com certeza vai ser o operacional, né? Porque quando a gente vai subindo de nível na empresa, a gente acaba que a gente perde esse contato com o cliente, né? Os desafios diários, os pequenos detalhes que a Joyce falou ontem, que os detalhes eles fazem diferença. E é exatamente nesse one-on-one com o cliente, né? É quem está atendendo o cliente todo dia. O cliente fala que o pão está salgado, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que vai ter alguns momentos que a gente precisa ir para a ponta e ver o que precisa ser mudado, voltar um pouquinho atrás. E aí, uma das coisas que eu até mapeei aqui, que é quando algo sai fora do normal, né? Quando tem uma reclamação de um cliente, é a questão do retrabalho, né? Quando volta uma comida para um restaurante, né, vai ter o retrabalho. Esse é um sinal de que o processo ele não está bem definido. Porque quando o processo está bem definido, as pessoas elas seguem aquilo ali. E aí quando eles não estão, falha na comunicação também acontece. Uma das coisas que eu ia começar a falar sobre isso, eu ia te perguntar, né? Eu não sei se dá para você ver diferente de mim a live aqui, para você ver quem está na live, para a gente poder direcionar, fazer uma linguagem mais direcionada para as pessoas que estão aqui. A comunicação, a definição de comunicação é algo que também os processos definem, né? Então, assim, eu vou falar com quem, né? Eu vou falar esse fornecedor aqui, eu vou falar com quem lá? Quem é que trata, quem é que cuida da nossa conta? Então, tem coisas que começam. Eu acredito muito que as coisas começam de dentro para fora. Então, por isso que esse é um momento muito importante da gente internalizar, a gente ver o que a gente faz de melhor, a gente olhar como as coisas têm sido feitas e como elas podem ser feitas diferente. Quem vai se sair? Vou fazer um gancho rapidinho. Eu me lembro de uma história de quando eu comecei a estudar processo em marketing, que era muito bacana, que era o seguinte... era não sei se realmente não sei se a história ela é verídica ou não. Nunca cheguei a pesquisar para ver se ela é verdade ou não. Mas a ideia dela é muito bacana. Que era uma empresa de fabricação de pasta de dente. Ela precisava aumentar a quantidade de vendas de pasta de dente. E aí ela chegou para todos os diretores da empresa, todos os gerentes, supervisores, fizeram uma reunião para poder definir qual é a estratégia necessária para conseguir fazer as pessoas consumirem mais pasta de dente. E aí todos fizeram uma análise, fizeram um estudo, tentaram da melhor forma possível conseguir identificar qual é a estratégia sinistra que eles teriam que fazer no mercado de campanha, de brand, de marketing, para conseguir fazer as pessoas consumirem mais pasta de dente. E aí perguntaram pro um faxineiro da empresa o que é que ele faria para conseguir vender mais pasta de dente. E ele pegou e falou uma coisa que não envolve nada de marketing. Ele só falou, olha, doutor, se o senhor fizer a abertura da pasta de dente do tubo um pouco maior, vai sair mais pasta de dente. Então as pessoas vão usar uma quantidade maior. Isso vai fazer a pasta acabar mais rápido. Então, era um tipo de situação tão simples que você não precisa
é definir uma estratégia de branding, estratégia de marketing para incentivar consumo. Uma simples mudança de processo de construção de um produto foi capaz de modificar a quantidade de vendas. O Mackenzie está falando, foi na Colinos, exatamente no 1000 Ideias que tinha me falado que tinha essa história, isso. Boa. E aí, assim, cara, olha só que sinistro, olha só que ideia simples conseguiram fazer para modificar um produto e conseguirem atingir isso, né? E, cara, isso tudo é processo, porque isso, até o formato daquele tubo, ele tem no manual, ele tem em algo documentado, né? E aí é bacana a gente bater nessa tecla. Cara, todo o processo tem que ser documentado. Todo o processo tem que ser documentado. Registrado. Porque, por exemplo, se a Ellen tá hoje coordenando os processos de uma empresa e não existe uma documentação do que ela faz que está dando certo ou que não está dando certo, se ela sair e entrar um gestor que trabalha com outra metodologia, cara, vai bagunçar tudo. Ele vai implementar uma coisa nova e não está levando em consideração que já deu certo ou não. E aí, vai mudar tudo e acabou e pronto? É isso que acontece também, né? Em muitas empresas, acaba mudando a gestão e acaba mudando tudo. E aí, acaba que não segue um raciocínio, né? Essas mudanças, assim, também, elas são bem preocupantes. E eu gosto muito de documentar tudo que eu faço, porque eu acredito que as pessoas, elas são substituíveis, sim. Eu acredito que outra pessoa... Eu só tenho sucesso, eu só durmo em paz, eu só sigo minha vida quando eu tenho alguém apto a assumir o meu lugar, né? E que eu entenda que ela consiga colocar as minhas ideias para frente. Então, isso facilita, né? Você colocar outra pessoa, você também está livre para poder crescer dentro de uma empresa, né? Você crescer e seguir os seus sonhos, seguir outras coisas. Então, assim, a questão de documentar tudo que você faz é para você deixar liberado para todo mundo, né? Todo mundo poder ver o que você fez e também inspirar, né? Eu acho que a gente não motiva ninguém, mas a gente inspira. Então, por mais que os processos criativos, o que vai diferenciar as empresas nesse momento, depois que tudo isso passar, é a criatividade. Quem for mais criativo e coisas simples vai fazer a diferença, entendeu? Então, assim, são coisas bobas, né? E o bacana é isso, né? Porque, assim, a gente vive aquela realidade, eu vejo realmente muito isso em Fortaleza, eu vou falar de Fortaleza, que é a cidade que eu vivo, mas eu vejo muito isso, que é o fator que a gente tem medo de ensinar para alguém a fazer o que a gente não sabe fazer. Uhum. Cara, esse é absurdo. Se o mercado... Existe um livro chamado Economics, que ele trabalha com o conceito que as empresas, por mais que elas sejam concorrentes, elas deveriam se ajudar. Porque quando você ajuda uma pessoa pequena a chegar no teu nível, significa que se o mercado tivesse nivelado, alguém precisa se forçar a inovar para poder elevar aquele mercado de novo. Então, a maioria das pessoas hoje querem se nivelar para baixo, cara. Absurdo. Quando você se nivela para baixo, tu tá decaindo o mercado. E aí vai acontecer o que existe muito hoje na área de comunicação e marketing, que é a prostituição do mercado. É um cara cobrar R$250, R$300 para fazer um site completo, sendo que esse cara ele vai simplesmente criar uma plataforma HTML, vai jogar na internet, o cara acha que ele tem um site, mas o cara não pensou em usabilidade, o cara não pensou em tecnologia, o cara não pensou em SEO, que no final das contas é o que importa para conseguir botar um site no ar, para fazer aquele site ter uma boa posição. Então, se a gente for levar isso em consideração, cara, processo é tudo que precisa existir para uma empresa conseguir crescer, conseguir se desenvolver, conseguir escalar, conseguir faturar mais, porque definir os processos do que dá certo e o que não dá certo que vai diminuir a margem de erro, vai fazer você gastar menos, porque tu não vai investir em coisas que são desnecessárias, na verdade.
eu queria pegar teu gancho aí falando sobre você melhorar o setor que você está inserido, linkar com a historinha do milho premiado, né? Tinha um fazendeiro que todo ano ele ganhava o prêmio de milho, de melhor milho, né? E aí, chegaram para ele recebeu esse prêmio por 10 anos. E a repórter chegou para ele, o senhor todo ano ganha esse milho, como é que você faz? Ele disse, é muito simples. Eu todo ano pego os melhores grãos de milho e aí eu distribuo para todos os meus vizinhos. E aí, ela disse, mas você faz isso? Aí ele disse, eu faço isso. Por quê? O milho, ele precisa do pólen de outras plantações para poder crescer, né? E aí, ele faz isso porque todo mundo tendo bons milhos, a plantação dele também, a plantação dele vai ser muito boa. Então, é muito isso, sabe? A gente dividir as nossas melhores sementes com outros. Então, cada um é responsável pela sua colheita, né? Mas, assim, a gente tendo dividir o que a gente sabe, e é aquilo que eu te falei, nem todo mundo vai fazer tudo melhor. Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor. Você vai fazer marketing digital, vai ter gente que vai fazer melhor brand, tem gente que vai fazer outras coisas impressas, material impresso. Não, esse cara aqui, ele, entendeu? Então, assim, a gente não faz tudo. A empresa que eu trabalho, um negócio familiar, a gente só trabalha com o Nordeste. E a gente demorou a entender isso. A gente apanhou um pouquinho, porque a gente quis abraçar o Brasil inteiro. E a gente teve unidade em São Paulo, e foi aquela loucura toda. E a gente pegou a crise de 2015, 2016, né? E aí a gente entendeu, não vamos ficar aqui. Aqui tem muita oportunidade. Para mim, o Nordeste é a menina dos olhos do Brasil, entendeu? Eu acredito muito no Nordeste, embora eu seja paulistana, tenha nascido em São Paulo. Mas é isso, a gente precisa se especializar em alguma coisa, em uma coisa que realmente precise da gente, e a gente ser apaixonada por essa solução, né? E a gente está criando processo o tempo todo. A gente cria um processo, ele funciona por um tempo, ele não vai funcionar para sempre, porque o processo ele tem que ser híbrido. Ele tem que estar mudando de acordo com o mundo está dobrando muito mais rápido. Então, a gente precisa criar processos híbridos para que eles sejam modificados conforme a onda, entendeu? E a gente acha que isso é difícil, mas, cara, a gente já está vivendo isso hoje, né? Todas as empresas tiveram que se adaptar para o coronavírus, tiveram que mudar todos os processos. Empresas que começaram o trabalho de home office, empresas que tiveram que aplicar o trabalho de delivery, gente que acho que já fazia muito tempo que queria entrar no iFood, entrar no Rappi, e agora tô começando a fazer isso. Não, né? gente assim, que eu vi a dificuldade, falando, não, eu nunca vou conseguir passar por isso, eu nunca vou conseguir ser digital, não. E agora? Para mim, o que está acontecendo é uma revolução digital, entendeu? É o grande marco. A gente falou muito tempo em transformação digital, eu estou o tempo todo procurando coisas sobre isso, mas a gente está aqui um marco, né? E uma coisa que a Joyce falou ontem também, sobre errar o mais rápido possível. Se você está errando, você está na frente de quem não está fazendo nada, entendeu? Então a gente tem que a gente tem que tentar e errar o mais rápido possível para a gente poder corrigir, né? Então, a tentativa e erro, que o Matheus acho que falou aí, é exatamente isso. A gente está o tempo todo fazendo isso. Startup, ela é o tempo todo pivotando, né? Quando a gente acha que vai, o negócio não vai, a gente tem que voltar 5 casas e aí e voltar, né? E assim, e começar do zero, começar a ideação de novo. Não, volta essa ideia, acho que não é tão boa. E é bacana porque, tô falando de startup, a gente está em negociação agora com a RD, para a gente ter uma agência que trabalha com embalde de marketing, parceira realmente da RD. Cara, eu conversando com a minha consultora lá, ela me falou uma coisa que eu não tinha me tocado ainda, não tinha ainda a ficha para mim. A RD, até hoje, depois eu acho que de, 7 anos, 8 anos que ela deve ter, ela continua sendo startup, ela tem injeção
de caixa dentro da empresa, ela não consegue sobreviver sozinha. Ela não tem receita para se manter como empresa. Mas olha o tamanho da RD. Uma das melhores ferramentas de gestão de inbound marketing que tem hoje. Tem agências parceiras no Brasil inteiro, em alguns lugares do mundo. Na verdade, eles trabalham com, acho que, praticamente toda a América Latina já hoje. Os trabalhos dos caras são sensacionais, a estrutura dos caras são sensacionais. Fazem eventos todo ano aí, como o RD Summit, que é um em cada estado. Faz o RD Station, que é um evento aí que atrai gente do Brasil todo para lá. E, cara, continua sendo uma startup que não tem capital para se manter sozinha. Continua recebendo a gestão de caixa como empresa de startup. Isso é sensacional, isso é totalmente transformação digital. A gente pegar, por exemplo, as ações de lançamento do Érico Rocha, ele te mostra como é que tu vende uma coisa que tu não tem ainda. Tu vai vender um infoproduto, tu vai vender um curso, tu não tem isso ainda. Por quê? Porque tanto para RD, como para um lançamento, como para você trabalhar uma transformação digital na tua empresa, caramba, tu precisa ter processo. Sim. Precisa ter processo. E assim, um dos diferenciais da RD, eu tive a oportunidade de fazer o CS Academy, que são 4 pessoas que trabalharam na RD, e tudo lá é processo, né? Tudo lá é um processo. O cliente entrou, ele já vai seguir uma trilha. Então, assim, é tudo muito definido. E um dos grandes diferenciais dele é o playbook. Para quem não sabe o que é playbook, playbook é um manual de qualquer coisa. Então, eu vou criar um playbook aqui de entrada de cliente. O cliente fechou um negócio, então eu vou mapear o passo a passo o que ele vai seguir aqui. E o playbook, ele é algo que ele precisa ser modificado, né, por um determinado tempo, e eles são ótimos nisso, né? O Eric da RD, ele dá uma aula sinistra de playbook, o que para mim faz um grande diferencial, porque tudo que eu vou fazer, todo o mapeamento de todos os setores da transportadora, eu faço playbook. Fica mais fácil da gente passar para outras pessoas, fica mais fácil da gente... Às vezes a gente dá uma bugada, né? Se você tirar 20 dias de férias, que é, acho que ninguém tira mais, né? 20 dias. Não, a gente tá tirando aí, né? As pessoas acham que é férias, né? Galera, fica em casa. Fica em casa. Forçadamente, mas assim, se você passar uma semana sem fazer alguma coisa, você vai dar uma esquecidinha, entendeu? Então os processos, eles servem para isso. Primeiro você vai fazer isso. O playbook da agência, ele se chama TRAN. É um tutorial de resultados, ações e normas. Se tu pegar o computador, o Windows, quando ele trava, qual é o som que ele faz? TRAN. Então, tipo, a gente já montou usando a base do que a gente trabalha hoje, que é o digital, que é a tecnologia. A gente montou o TRAN, cara, tutorial de resultados, ações e normas. Isso é criatividade. Tudo aquilo que a gente precisa fazer hoje dentro da agência, se qualquer pessoa que entrar tiver um problema, tiver uma dúvida, cara, vai no TRAN. Dá uma bugada na mente da pessoa. Ela não sabe o que fazer, tá lá. Tá vendo? Isso é uma dessas pequenas coisas que a gente coloca a nossa criatividade. Eu acho que a gente está tendo uma baita oportunidade da gente expandir sair do automático e para o manual, e a gente ter a oportunidade de colocar realmente energia em coisas, entendeu? Então, pequenas coisinhas. Você criou isso aí, mas você criou um gatilho nas pessoas, porque elas nunca vão esquecer o TRAN, entendeu? Então, os processos que dão certo são esses, que a gente cria, que a gente coloca marcos, né, e gatilhos para que façam as pessoas lembrarem. Porque não adianta nada a gente ter um playbook e as pessoas não saberem onde ele está, né? Então, não saber quando é que eu vou usar esse playbook, entendeu? Ano passado eu tive a oportunidade de gerenciar uma equipe de suporte de uma startup aqui de Fortaleza. E aí eu fazia questão da gente ter... Eu dividi tudo com os meninos, e aí eles tinham tudo. Se o cliente fazer isso, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, foi assim que eu elevei a maturidade do time, né? Dando suporte para um time de suporte, por exemplo. Então, isso é muito importante. Então, a criação de processos em tudo também ela é bem importante para que a gente consiga desenvolver as pessoas, liderar equipes
E é engraçado, porque se a gente for pegar uma estrutura de empresa hoje, cara, você tem empresa que o gerente é o vendedor, ele é o cara que faz a limpeza, ele também é o cara que cuida do estoque. Então, assim, é complicado quando você não entende para que serve um cargo dentro de uma empresa e você não entende para que serve uma função dentro de uma empresa, né? Cada pessoa que existe na tua empresa, ela tem que ser colocada de forma estratégica. Para definir essa estratégia, antes disso, tem que definir como é que a sua empresa vai funcionar. Ou seja, tem que criar os processos antes. Eu preciso que uma atividade A seja executada. É o objetivo, é o propósito final. E aí, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que escolher quem vai fazer isso. Ou seja, eu tenho que definir um profissional, um cargo. Segundo, eu tenho que definir qual é o conhecimento que esse cara precisa ter. Ou seja, já entrou aí no RH. Né, para definir quem é a pessoa que vai executar aquela função. Terceira, definir as funções. E para definir as funções, eu tenho que pensar, para aquilo ser executado, as etapas são essas. Essas são as funções daquele cargo. Se aquele cara não vai conseguir executar tudo, ele precisa de um assistente, ele precisa de um auxiliar, ele precisa... Ou seja, para cada nível de complexidade que uma tarefa que uma tarefa que precisa ser feita, ela requer, você precisa ter pessoas que vão ter funções complementares que, dentro do processo, vai fazer aquilo acontecer, né? E eu acho que o mais bacana é isso. São exatamente 19h57. Eu jurava que a gente ia conseguir fazer essa live por 1 hora, cara, mas eu acho que as nossas lives não vão conseguir ser assim. Então, assim, galera, daqui a pouco essa live vai cair, tá? Eu acho que eu vou, inclusive, adiantar a queda dessa live, vou dar uma encerrada aqui na live, tá? Vou retomar a live, e aí, Ellen, vou pedir para tu mandar aquele convite para tu poder entrar na live de novo, tá? E a gente já vai ingressando na rodada de perguntas, tá? Tá bom. Então, a galera que está acompanhando, vou pedir para vocês entrarem de novo na live, vocês provavelmente vão receber a chamada, tá? Se não, já entrem lá no Instagram do Orgânico, vocês vão conseguir, assim que a gente já ativar a live, vocês já vão conseguir ver lá a livezinha direitinho, para vocês conseguirem entrar, certo? E vocês podem continuar mandando pergunta, e para a rodada de perguntas, podem ainda enviar por direct para os amigos de vocês, para eles poderem participar da live, beleza? A gente vai encerrando aqui e a gente volta em alguns segundos.